Amém. Graças a Deus. Queridos, ainda em pé, só para nós lermos um texto em específico, eu quero que você abra comigo em primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, e o verso de número 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, e verso de número 22. Quem achou, diga amém. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Quero ler o 23 também, depois vamos voltar no 23, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade, idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja reis. Voltando ao 22, irmão, só para sermos redundantes nisso. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Senhor, estamos aqui agora disponíveis para o Senhor falar aos nossos corações. Já estamos disponíveis, Pai, desde que adentramos esta casa de oração. Queremos que o Senhor fale aos nossos corações aqui nesta noite. Precisamos ouvir os seus direcionamentos, Senhor, que nos traz vida, nos traz paz. A sua palavra, que ela é espírito e ela é vida, que haja em nós, ó Pai, um toque especial nessa noite. O nosso coração esteja aberto, o nosso ouvido atento, a nossa mente percebida, Pai, para recebermos aquilo que o Senhor tem sobre nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu amado. Esse texto de primeiro livro de Samuel é um texto maravilhosíssimo. Mas eu tô muito feliz com o que Deus está fazendo desde que iniciou esse culto. Hoje, na verdade, pela manhã, quando eu acordei, já tem um tempo que Deus tem falando um assunto no meu coração, alguns assuntos. Hoje pela manhã o Senhor colocou algo no meu coração e isso vem queimando dentro de mim. E ouvir o que Deus falou já nessa noite vem totalmente de confirmação com aquilo que Deus está falando conosco. Porque nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus, amém? Quem veio para ouvir a voz de Deus aqui? Aleluia. Minha voz não é a voz bonita, irmão, então você não veio aqui ouvir a voz do pastor Kleber, de quem for. Mas a voz do Espírito Santo é maravilhosa, porque ela não vem somente aos nossos ouvidos, mas ela entra na nossa alma e no nosso coração. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde a palavra de Deus ela não é rara, muito pelo contrário. Nós estamos vivendo um tempo onde tem palavra de Deus em todo o tempo. Você abre a internet, tem alguém falando. Você abre o YouTube, tem alguém falando. Em todo lugar tem alguém falando da palavra. Só que é uma coisa muito diferente entre você ouvir falar da palavra e você ouvir a palavra de Deus ao seu coração. Não com esse ouvido, mas com o ouvido do seu coração em si. Quando eu falo o coração não tem ouvido, mas eu falo no aspecto de entrar a você, de entrar no seu sentimento, nos seus pensamentos. Eu quero fazer só um adendo aqui, só um resumo daquilo que nós lemos, para quem nunca leu esse trecho. Rei Saul estava vivendo algo da parte de Deus, Israel estava vivendo algo de Deus. O rei Saul não cumpre o que Deus mandou ele cumprir. Deus tinha uma ordem para executar um juízo contra os amalequitas, e naquele tempo, onde Agag era o rei, Deus queria que exterminasse todos os amalequitas. Mas o Saul fez ao contrário. O Saul ouviu Deus e fez ao contrário da vontade de Deus. E aí Deus vem e repreende o Saul dizendo: olha, o Senhor não tem prazer em sacrifícios, tem maior prazer em sacrifício, em você fazer algo diante de Deus, um sacrifício diante de Deus. O maior prazer de Deus é que obedeça a palavra dele. Mas o difícil não é você fazer um voto a Deus. Hoje as pessoas fazem votos de todo tipo. O difícil você não é fazer, o difícil é você cumprir a palavra de Deus, porque ao cumprir a palavra de Deus você vai ter que negar as suas vontades.
Porque é fácil você falar, vou ficar tantos dias sem comer arroz, vou ficar tantos dias sem comer feijão, sem tomar Coca-Cola, que às vezes é um propósito que você esteja fazendo. Não estou desmerecendo, eu estou dizendo que isso às vezes é algo que não mexe somente com quem você é, mexe com as suas vontades. Mas você ouviu uma palavra e quando você começa a ler a palavra, você fala, eu estou fazendo errado, eu estou vivendo errado, eu estou fazendo algo, eu preciso mudar. Aí que entra o conflito. Aí que vem esse conflito interno que precisamos de um toque do Espírito Santo. E aí que Deus libera essa palavra pelo Saul, dizendo, olha, o Senhor não tem mais prazer que você ofereça algo, faça algo para Ele, do que obedecer a sua palavra. Quando o salmista escreve, ele diz que o Senhor exaltou a sua palavra e o seu nome acima de todas as coisas. Você pode falar, em nome de Jesus vai acontecer, mas se não está escrito, não vai acontecer. Tem que estar de acordo com a palavra, porque a palavra é o próprio Senhor. Ela libera as palavras de Deus sobre as nossas vidas. Amados, eu quero que você volte um pouquinho, Êxodo 14 agora, capítulo 14 de Êxodo. Quero começar baseando nesse texto de Êxodo, capítulo 14. Vamos ler o verso de número 7. Êxodo capítulo 14 e verso de número 7. Irmãos, esse texto de Êxodo, ele é um texto que ele vem muito aos nossos corações. Por que o texto de Êxodo é um texto que vem muito aos nossos corações? Porque quando você começa a ver a questão aqui de Deus trabalhando o povo, nós vamos ver algumas coisas específicas. Vamos ler um pouquinho. Antes de ler Êxodo, você vai ficar marcado aí, vai ficar marcado. E a gente vai voltar nele daqui a pouco. Eu quero ler o outro antes. Mesmo 14, só que agora números. Você deixa números aí agora, entra em números, deixa Êxodo marcado, por favor. Números 14. Vou marcar aqui no meu também, ganhar tempo. Lerei bastante texto agora com os irmãos. Quem achou, diga amém. Números 14, vamos lá no verso 7. Aqui é o relatório, irmãos, dos espias, 12 homens, e não foram homens qualquer, foram os chefes das casas, foram os príncipes das casas, homens com postura diante de Israel. Eles foram visitar a terra que eles iriam possuir, e agora é o relatório. Eles dão um relatório muito difícil, mas no verso 7, vamos ler um, irmãos, para quem nunca leu vai entender o contexto. Vamos lá, 14 verso 1. Então levantou-se toda a congregação, alçara sua voz e chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos neste deserto, por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra muito boa. 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nula dará terra que mana leite e... Se você voltar um pouquinho, irmãos, eu quero te falar um pouquinho dessa terra. O que tinha nessa terra? Porque aqui é as bonanças da terra. Mas o que tinha na terra? Capítulo 13, verso 26. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e deram-lhe conta deles e toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o seu fruto. Continuando, verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas também habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam no pé do mar,
pela ribeira do Jordão. Até aqui. Eles começam agora, irmãos, como nós conhecemos bem essa história, eles começam a trazer o relatório. Primeiro eles trazem o fruto da terra. Está aqui o resultado, uma terra muito boa. Olha que coisa maravilhosa. Dois homens, irmãos, tinham que carregar um cacho de uva. Coisa maravilhosa. Mas eles começam a dizer, olha, a terra é difícil. Tem gigantes, tem homens realmente poderosos, carros fortificados, cidades fortificadas. Estas cidades consomem os moradores. Ninguém consegue não acabar. Nós vamos acabar por eles. Mas quando você começa a ver no capítulo 14, o Josué e o Caleb, que diz a palavra que tinha um espírito diferente. Aqueles homens, irmãos, estavam dando relatórios do que eles viviam, do que eles viam, de quem eles eram. Eles chegam e começam a dizer, está aqui a terra, é uma terra muito boa, está aqui o seu fruto, está aqui os moradores, todavia nós não vamos conseguir vencê-los. Esse é o relatório de 10 homens dos 12. Irmãos, eles não deram relatórios errados, eles falaram, eles mostraram, realmente o fruto era bom. Realmente os moradores eram fortes e poderosos, eles falaram de acordo com o que eles viviam. Mas 2 homens, que foram Josué e o Caleb, deram resultados e relatórios iguais. Falaram assim, realmente é isso mesmo, todavia Deus pode fazer nas nossas vidas. Se você começa a analisar, irmãos, o relatório que você dá às pessoas ou a você mesmo é baseado no que você vive e no que você acredita. Você pode estar vendo a mesma coisa que eu posso estar vendo a mesma coisa que você, e às vezes diferenciarmos no propósito ou no relatório que estamos dando. Às vezes você tem uma visão e outra pessoa a mesma visão igual a você. Você está dizendo, estou acabado e destruído. A outra pessoa está dizendo, eu vou vencer nesse lugar, eu vou conseguir mudar. O que está diferenciando? O que está habitando dentro desta pessoa. O verso 7, ele começa a dizer, e falaram toda a congregação dizendo, a terra pelo meio da qual passamos terra é terra muito boa. 8, e é o tema que eu quero dizer nessa noite. Se o Senhor se agradar de nós. Mas eu quero falar hoje sobre isso, em como nós podemos agradar a Deus e ter o seu favor. Porque todos nós que aqui estamos queremos algo na nossa vida, ou não queremos? Todos nós que aqui estamos almejamos algo, seja ela espiritual, sentimental, material ou espiritual. Nós estamos almejando algo nas nossas próprias vidas. E Deus faz, e Deus tem poder de fazer o que nós queremos e infinitamente mais. Quem crê nisso? Deus tem poder para fazer nas nossas vidas, mas a condição é do Senhor se agradar da minha vida e da sua vida. É do Senhor olhar para mim, para você e ver algo que o agrada, que o chame a atenção. É de Deus olhar e ver com os olhos que nós estamos conseguindo agradar a Deus de tal forma pelo qual vivemos, pelo qual pensamos. Porque muitas vezes, amado, nós somos aqueles que queremos a bênção, mas não o Deus da bênção. Queremos o milagre, mas não o Deus do milagre, porque o Deus do milagre vai ter que mudar a minha vida, a forma de eu viver. Mas eu quero te dizer, querido, que quando você tem uma bênção, é só uma bênção. Quando você tem o dono da bênção, a sua bênção não tem mais limite, não tem mais fim, porque todos os dias Ele pode te abençoar. Mas agora vem o Caleb e começa a dizer, se Ele se agradar de nós. Amados, isso é algo que eu e você temos que entender. Desde que Deus está tirando Israel do Egito, Deus começa a trabalhar o coração deles em como eles poderiam agradar a Deus. Israel, de certa maneira, tempo após tempo, depois desse relatório, é por isso que eles viveram 40 anos no deserto. Por causa desse relatório, disso que eles fizeram com a congregação. Deus vem e traz uma sentença por causa do seu relatório, por causa do que vocês fizeram, querendo apedrejar o povo e voltar para o Egito. A cada dia que vocês espiar a terra vai ser 1 ano nesse deserto. 40 dias, resultou em quantos anos no deserto? 40 anos. Por causa de uma ação. Mas Deus vai lá e diz, e toda esta geração não vai entrar, não vai ver, a não ser o Josué e Caleb. Por quê, irmãos? Porque o Josué e o Caleb agradaram a Deus. O Josué e o Caleb adentram aquela terra porque eles agradaram a Deus de tal maneira. Amados, Deus já nos falou hoje e é maravilhoso, porque Deus vem para confirmar sobre Ele querer a nossa vida, o nosso coração. E o que Deus espera de mim, de você, irmão, não é que você diga, eu te amo, Deus. Deus não quer que você fale isso somente. Deus não precisa ouvir que você o ama. Deus precisa ver que você o ama. E isso vem em espírito e em verdade, como diz lá em João capítulo 4. Em espírito
e em verdade. A Bíblia diz que Deus está procurando homens e mulheres que adorem a Deus dessa forma. Homens que adorem em espírito e em verdade. Então você pode dizer Senhor, você pode chorar no louvor. Você pode pôr um louvor lá na sua casa e chorar e dizer Deus, eu te amo. Mas às vezes você pode não agradar com as suas obras, com a sua vida, com o seu coração, com os seus atos. E isso vai trazer o afastamento de Deus na sua vida. Você não vai ter o favor de Deus. Porque quando Deus chega para o rei Asa e fala assim, rei Asa, eu estou com você enquanto você está comigo. O dia que você me deixar, eu te deixo. Só que hoje as pessoas têm a consciência que Deus está comigo. Deus está em toda a terra, irmãos. Diz Jeremias 23 e 24 que a presença de Deus enche os céus e enche a terra. Deus vai estar até com o perverso, Deus vai estar até com o pecador, Deus vai estar com todos. Quando eu falo pecador, não estou eximindo eu e você, porque somos pecador. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado já se faz mentiroso. Mas eu estou dizendo aquele que vive na condição e na prática do pecado. Amados, agradar a Deus é algo que vai retribuir na minha vida e na sua vida algo extraordinário. Agradar a Deus não vai somente te trazer bênção. Agradar a Deus vai mudar a sua vida e a sua história. Deus não vai simplesmente trazer algo que você quer. Deus vai mudar quem você é, irmãos. E o que nós precisamos é mudar quem nós somos. Porque a nossa natureza é mal, é caída, é pecaminosa e perversa. Mas quando vem o toque do Espírito Santo, nós tornamos outros homens e novas mulheres. Diz a palavra do Senhor. Eu quero te dizer, querido, que você pode procurar alegria em todos os lugares, você não vai encontrar. Você pode tirar Deus da sua vida e dizer, eu não preciso de Deus. Eu quero dizer, uma hora você vai dizer, por que eu deixei Deus de lado? Porque tem uma hora que nada mais vai ser suficiente. O seu marido não vai ser suficiente, a sua esposa não vai ser suficiente, seus filhos não vão ser suficientes, o seu dinheiro não será suficiente, os seus negócios não serão suficientes, os seus empreendimentos não serão suficientes, o seu lazer não será suficiente, a bebida não será suficiente, as saídas, as viagens, qualquer coisa não será suficiente, porque vai chegar uma hora que vai ter um buraco no seu peito. Vai ter um vazio na sua alma, e você vai dizer, ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando, porque ninguém saberá mesmo, amado, porque esse vazio é por causa da presença do Espírito Santo, e quem só sabe é você e Ele, porque diz a palavra que Ele sonda a minha vida e sonda a sua vida, Ele vem em nós. Aí você fala, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou muito triste, eu não sei de onde que vem. É porque às vezes você o abandonou, você deixou de lado. Tem um texto, irmão, você não precisa abrir, eu quero correr nele. Um texto que todas as vezes que eu leio ele, eu começo a me perguntar, Senhor, guarde o meu coração e guarde a minha mente. Eu me pergunto isso. É um texto que está em Jeremias, no capítulo 2. E Deus começa a dizer e conversar com Israel, e começa a dizer assim, ó, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, 2 e verso 1, agora o verso 2, vai, clama aos ouvidos de Jerusalém dizendo, assim diz o Senhor. Olha o que Deus está dizendo, irmãos, isso para mim fala muito comigo. Lembro-me de ti na beneficência da sua mocidade, do amor dos teus espólios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoraram eram tidos por culpado, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam os vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram, aonde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e cova, uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual morador havia algum. E eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o fruto e o seu bem, mas quando nela entrades, contaminados a minha terra e a minha herança, fizendo uma abominação. Traduzindo de uma forma mais literal, Deus está dizendo, Israel, eu lembro de você quando você me buscava. Israel, eu lembro de você quando você era genuíno, você era inocente, você me buscava com todo amor, com todo o seu coração, com sua vontade, você tinha prazer em mim. Israel, eu lembro de você. Eu lembro dessa época de um relacionamento meu e seu, que ninguém nos tirava desse relacionamento. Aí Deus vai lá e pergunta, qual a injustiça vocês acharam de mim para se abandonar, que os seus pais acharam de mim para me abandonar? Irmãos, pensa comigo, quando alguma coisa está errado, a gente não abandona o problema, a gente abandona Deus. Quando uma situação acontece, nós não abandonamos a situação, nós abandonamos Deus. E é o que Deus está falando com Israel.
Deus está dizendo: por que vocês me abandonaram? O que vocês acharam de injustiça em mim? Que outro Deus fez o que eu fiz por vocês? Tirei vocês da sequidão, tirei vocês da servidão, do império mais poderoso da terra, coloquei vocês numa terra, por lugares que ninguém passava, lugares que matavam as pessoas, e eu cuidei de vocês e coloquei vocês dentro de uma herança. Cadê? Por que vocês se afastaram de mim? Qual a injustiça que eu cometi? Porque nós temos essa tendência, nós erramos e afastamos de Deus. Mas quando nós agradamos a Deus, querido, Deus faz algo sobrenatural na minha vida e na sua vida. Entenda uma coisa, amados, não é Deus que precisa nos adular, nós não precisamos, se Deus fizer para mim, eu vou. Não, irmãos, é nós que precisamos desse favor imerecido. É nós que precisamos dessa presença gloriosa. É nós que precisamos desse toque de vida. Um toque que, se ele vem e te toca, uma palavra que ele libera no seu coração é como uma explosão de emoção. Uma palavra que ele libera, uma palavra que seja uma letra do alfabeto, se ele liberar no seu coração, vai te trazer paz e alegria para toda semana ou por todo mês. Porque ele é suficiente na minha vida e na sua vida. Nós temos que entender, irmãos, que nada é suficiente como o nosso Deus. Irmãos, eu quero te dizer, você pode passar a sua vida. Eu quero te falar hoje, no nome de Jesus, que você não passe a sua vida, chega numa determinada idade avançada e diz: por que eu não busquei a Deus antes? Mas eu estou com 32 anos, carinha de 40, mas com 32. De 40, viu, irmão? De 50 não, pelo amor de Deus, né? Carinha de 32. Eu me lembro, irmãos, que eu sou cristão a vida inteira. Eu chego agora e eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Eu cresci dentro da igreja, mas eu tive um encontro verdadeiro com Jesus com meus 17 para 18 anos. Foi que eu tive um encontro de verdade, que a minha vida foi transformada. Irmãos, eu tenho esse sentimento até hoje. Eu me pergunto: por quê? Por que eu não busquei Deus mais na minha adolescência? Por que eu não me encontrei mais com Ele? Por que eu não dei mais tempo para Ele? Eu poderia ter ganhado mais 10 anos de relacionamento, mais 5 anos de relacionamento, mais 4 anos de relacionamento. Eu poderia ter tido mais, não estou dizendo que eu não tenho. Eu poderia ter tido 5 anos a mais de relacionamento se eu tivesse feito isso antes. Amados, quanto tempo eu e você servimos a Cristo de verdade? Eu não estou falando que nós falamos que servimos ou que batizamos, que servimos de verdade em espírito, alma e corpo, com toda a nossa força, o nosso coração e a nossa inteligência. Amados, eu quero te dizer por que eu não abandono o Senhor. Porque eu nunca achei e nunca acharei alguém que cuida de mim como o meu Deus. Quando eu estou triste, irmãos, eu quero dizer que às vezes a pessoa está em dificuldade, vem no pastor, tem um bom aconselhamento, e o pastor vai a quem? Eu vou diante do sumo pastor, querido. Às vezes eu estou com carga, às vezes eu estou com peso, às vezes eu só dobro o meu joelho, ele está lá para me ajudar. Como, irmãos, eu não vou dar a minha vida para esse Deus? Como eu não vou buscar o agradar de tal maneira para Ele romper sobre mim? Porque todas as vezes que eu falo com Ele, Ele vem o meu coração e o meu coração é aliviado. Agora vem o segredo. Agora vem aqueles homens e começa a dizer: se Deus se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar naquela terra. Às vezes você nunca conquistou nada na sua vida, porque até hoje Deus não tem se agradado de você. Aí você só resmunga: quando, por quê, todavia, por enquanto. E às vezes o que está faltando é eu agradar a Deus. Às vezes o que está faltando é você realmente ir lá e fazer algo diante do Senhor. Você abrir mão de algumas coisas. Só que tem outro ponto, e eu quero ler esse outro ponto, ou contraponto, com os irmãos. Abra comigo em 1º livro dos Reis. Quero ler alguns textos agora, para nós lermos tudo. 1º livro dos Reis de Israel, capítulo 13, e verso 1 e verso 2. 1 Reis, capítulo 13, verso 1 e 2. Quem achou, diga amém. E diz assim: e eis que por ordem do Senhor, o homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com palavras do Senhor e disse: altar, altar.
Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti todos os sacerdotes do alto que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, e eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Olha para você ver, Deus falando há muitos anos atrás que nasceria um homem com o nome de Josias, e esse homem faria algo em Israel. Esse homem seria alguém que iria agradar a Deus para fazer a vontade de Deus. Então vamos ler agora, segundo livro dos Reis. Para mim e para você, algumas páginas, na história, anos. Segundo livro dos Reis Israel, capítulo de número 22, e verso 1 e verso 2. Agora só para você ver a idade desse homem. Segundo Reis 22 e verso 1 e 2. Tinha Josias quantos anos, irmãos? 8 anos. Você pensa que criança não pode fazer a vontade de Deus? Está aqui o testemunho. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Gedida, filho de Adaías, de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Esse homem conseguiu alcançar o favor de Deus, porque ele agradou a Deus. Quando você começa a ver, amado, segundo Crônicas, capítulo 15, verso 1 ao verso 4. Abra aí comigo o segundo livro das Crônicas, capítulo 15, verso 1 até o verso de número 4. E diz assim, eu vou ler para ganharmos tempo, ali. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com... Se o buscardes, o que vai acontecer, irmãos? O achareis. Porém, se o deixardes, aqui está mostrando que você deixou Deus e acha que Deus ainda está na sua vida. Olha o que Deus está dizendo. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o que acontecia? O achava. Irmãos, Deus nunca se escondeu de mim, de você. Deus sempre esteve disponível a ser achado por mim, por você. É nós que procuramos em lugares errados. Às vezes nós queremos procurar Deus na internet, queremos procurar Deus na televisão, queremos procurar Deus no sossego. Não, Deus vai ser achado é na oração, é na busca, na entrega do seu coração. É como Jeremias começa a dizer: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso. E nós precisamos agradar a esse Deus. É o que aconteceu com Caim e Abel. O Caim não agrada, mas o Abel agrada. Porque o Caim dá do cabo dos dias, o Abel dá das primícias de tudo que ele tem. A questão, irmãos, não é a primícia, a questão é o coração generoso para dar a Deus. Só que tem pessoas que estão esperando alguém. Às vezes você está esperando alguém, uma visita, um toque, alguma coisa para mudar na sua vida. Eu quero ler a última leitura, Êxodo, capítulo de número 31. Eu quero te mostrar como que você pode hoje agradar a Deus. Capítulo 31 de Êxodo, e verso de número 18. 31, 18 de Êxodo. Quem achou, diga amém. E deu Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo. Olha para você ver. O Moisés fica no Monte Sinai com o Senhor, recebe as leis, recebe a ordenança diante de Deus. Agora Deus dá 2 pedras lavadas ali com os testamentos, com as leis. Deus dá as pedras escritas. Diz a palavra que foi escrita pelo dedo de Deus. Deus dá as pedras já escritas para o Moisés. Preste bem atenção nisso. Vai um pouquinho para frente. Êxodo 32 e verso 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as 2 tábuas das suas mãos e quebrou ao pé do monte.
e tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Até aqui. Moisés está no monte, recebe direcionamentos do Senhor, recebe algo de Deus totalmente para a sua vida, algo para o povo. Mas agora Deus começa a dizer para Moisés: Moisés, desce aqui do monte que o seu povo está pecando. Desce lá que aquele povo começou a fazer o que me desagrada. Desce o Moisés agora furioso porque ele estava na glória e o povo estava no pecado. Quando você ouve a Deus, é isso que acontece, irmãos. Quando você escuta a Deus, você tem o sentimento de Deus, mas quando você para de ouvir a Deus, você cria ídolos. Quando a sua voz de Deus foi embora do seu ouvido, você amontoou ídolo. O ídolo pode ser o seu celular, o ídolo pode ser você mesmo, o ídolo pode ser as coisas desta vida. Quando você deixa de ouvir Deus, você amontoa ídolo. Qual pastor é o ídolo? É aquele que você mais dá tempo. Aquele que você mais gasta tempo é o seu ídolo. Só que eu quero trazer, irmãos, algo que pode ter acontecido na minha vida e na sua vida. Um dia, eu e você recebemos um toque de Jesus. Quem aqui já recebeu um toque de Jesus? Às vezes, amados, nós recebemos um dia um toque de Jesus. Jesus veio e nos tocou por completo. Ele nos encheu. Ele escreveu nos nossos corações. Ele colocou as leis, o entendimento, a vontade dele dentro de nós. Você recebeu isso. Em um momento você foi lá, seja de nervosismo, de alguma coisa que aconteceu na sua vida, você quebrou isso. Você quebrou aquilo que um dia você recebeu da parte de Deus. Você não tem mais aquele sentimento que outrora você tinha. Você não tem mais aquele desejo que outrora você tinha. Você não tem mais aquele ânimo que outrora você tinha, que Deus tinha colocado dentro de você. Mas por alguma situação você quebrou isso diante do Senhor. Isso pode estar simbolizando essas pedras que Deus nos dá, mas em uma situação nós quebramos ela. Só que agora, no capítulo 34 e no verso 1, Deus quer escrever de novo. Deus quer fazer novamente, só que agora muda a forma. 34 e verso 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te. Quantas pedras, irmãos? 2 tábuas de pedra como as... E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu... Olha que interessante. Você não precisa abrir. Mas em Apocalipse capítulo 2, Deus tratando a igreja de Éfeso começa a dizer: eu lembro das tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você tem feito, mas tenho contra ti que deixou o primeiro. Lembra, pois, de onde caíste, se arrependa e volta a praticar as primeiras obras. O paralelo que Deus está falando com a igreja de Éfeso é a mesma coisa que eu e você podemos tirar desse texto. Deus deu inicialmente as 2 tábuas, escreveu nas 2 tábuas e deu para o Moisés aquilo que Deus um dia fez na minha vida e na sua vida. Te tocou, te encheu, te curou, fez algo na sua vida, te deu algo, te fez um favor. Você não precisou de muito esforço, você somente se abriu diante desse Deus, mas por algum momento você quebrou. Agora Deus vai lá e fala para Moisés: Moisés, agora as tábuas você vai lavrar. As tábuas que você quebrou, ela não vai mais vir de mão beijada. Deus não vai dar as tábuas. Agora você vai lavrar 2 tábuas. Eu vou escrever, mas você vai ter que lavrar igual as primeiras. Isso quer dizer o quê? Lembra do que você fez, resolva o problema e faça novamente como antes, porque Deus está disposto a mudar a minha vida e na sua vida. Mas nós temos que reconhecer o que nós fizemos. Nós temos que ter um esforço da nossa parte de dizer: Senhor, o Senhor me deu, eu quebrei, mas agora depende de mim lavrar pedras novas. Se você está esperando alguma coisa cair do céu, não vai acontecer. Deus espera o seu esforço para que Ele possa escrever no seu coração de novo. Se você perdeu essa presença, ou se você sente Deus distante, você precisa se chegar diante de Deus. As tábuas agora, as pedras agora não são mais lavradas de pedras. Agora é carne, é o meu e o seu coração. É algo que está dentro de nós. Mas eu e você precisamos chegar e dizer: Senhor, está aqui, eu quebrei, mas eu fiz de novo. Eu me arrependi e eu estou fazendo como antes eu fazia. Mas toca em mim de novo, Jesus. Deus sempre está disposto. Porque às vezes nós começamos a desagradar a Deus por causa da nossa própria vontade. Pastor, irmãos, eu já fui em células, eu já fui em visitas, que as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, eu tenho Deus no meu coração. Pessoas que não servem a Deus chegam e falam assim: eu tenho Deus no meu coração, eu acredito em Deus. Irmãos, o problema não é esse.
A presença de Deus enche os céus e a terra. A questão não é você achar que tem Deus, é Deus te ter. É Deus te conhecer. É o seu nome está escrito no livro da vida. E Ele dizer, Ele é meu, ela é minha. É Ele dizer, eu tenho comunhão com Ele, eu tenho comunhão com ela. Você pode dizer o que você quiser. Eu posso dizer que eu sou filho do homem mais rico da face da terra. Se Ele não me reconhecer como filho, eu não vou ser filho. Mas se Ele me reconhecer como filho, eu poderia não ser que eu vou ser. É assim que funcionam as coisas de Deus. Você pode dizer que tem, você pode dizer que está. Se Ele disser que não está, ou não ter a presença dEle ali, você não tem. Mas hoje, Deus está dando oportunidade para nós apresentarmos pedras novas para eles. Pastor, eu não entendi nada até agora. Vou resumir basicamente. Às vezes você abandonou, você deixou, você foi para trás, você começou a fazer outras coisas que a presença de Deus foi embora na sua vida. Se hoje você se humilhar e colocar diante de Deus e agradar a esse Deus, Ele pode vir trazer um toque de vida na sua vida hoje, aqui neste lugar. Mas tem que ter uma sinceridade, tem que ter um esforço. Sabe aquele esforço? E dizer, estou aqui, Senhor. Eu preciso mesmo. Eu quero te convidar a ficar em pé comigo nessa noite, meu querido. O Josué e o Caleb disse, se o Senhor se agradar de nós. Quando Deus começa a tratar Deuteronômio, querido. Em Deuteronômio, Deus começa a tratar com o povo de Israel. E Deus começa a dizer para o povo de Israel, olha Israel, eu quero dar uma advertência para vocês. Vocês vão entrar na terra. Vocês vão alcançar o que deseja o seu coração, mas cuidado. Para quando vocês entrarem na terra, vocês não se esquecerem de mim. Vocês não deixarem eu ir para trás a mim. Amados, quantas vezes eu e você, por causa de uma bênção, nós deixamos de buscar a Deus? Às vezes você pediu um trabalho, um negócio. Às vezes você pediu algo diante de Deus e Deus te deu. Às vezes você pediu um sonho, um plano, um projeto. Deus te deu. Só que agora você gasta mais tempo nisso do que com Deus. Você tornou a bênção em maldição. Você agora deixa os compromissos e o tempo que você tinha outrora com Deus por causa do presente que Ele te deu. É o que aconteceu com Israel. Deus falou assim, quando você entrar na terra, tome cuidado. Porque se você entrar lá, vocês vão começar a se esquecer de mim. Cuidado. Aí no capítulo 10 de Deuteronômio diz, olha Israel, o que Deus pede de ti? Senão que ame com todo o coração, com todo entendimento e com todas as suas forças. Faça uma análise hoje, querido. Quantos benefícios Deus tem feito na minha vida e na sua vida? Quanto que nós temos o agradado? Nós estamos vivendo um tempo hoje, querido, e eu fico a cada dia mais horrorizado com o que eu escuto. Irmãos, eu escuto de lá, eu escuto de cá, eu escuto na internet. Irmãos, hoje é tão fácil viver a vida de Jesus, porque você pode ficar do jeito que você quiser. Você pode viver com o que você quiser. Você pode fazer o que Deus não mandou você fazer. Pode quebrar a palavra. O que importa é que eu acredito em Deus. Não é bem assim. Deus deixou leis, estatutos e mandamentos para uma igreja que quer morar no céu. Deus deixou uma normatização para um povo que está aqui, mas não é daqui. É um povo que foi comprado e remido com o sangue de Jesus. Pastor, eu não quero me submeter, então você não vai morar lá. Eu quero te dizer isso. Qualquer um pode te dizer, pode te enganar, porque a gente acredita mais em mim, nós acreditamos mais em uma mentira do que em 10 mil verdades. Porque nós queremos ser enganados por causa do nosso coração. Mas eu te pergunto nessa noite, será que eu e você que aqui estamos agradando a Deus? Será que o favor de Deus está sobre a sua casa? Será que o favor de Deus está sobre os seus negócios? Será que o favor de Deus está sobre a sua vida? Ou às vezes você está passando situações que você não precisava passar porque você abandonou esse Deus. Mas nessa noite, como nós temos um Deus misericordioso, nós temos um Deus maravilhoso, Deus abre a minha vida e a sua vida. Deus abre para mim e para você uma oportunidade de sermos cheios do Espírito Santo, de escrever de novo aqueles sentimentos. Porque eu quero te perguntar hoje, querido, qual foi a injustiça? Se você que está aqui hoje, eu não conheço, eu não sei como que você está vivendo, mas você o sabe. Se você abandonou a Deus, você deixou Ele. Pastor, eu não abandonei, eu ainda acredito em Deus. Não é isso, irmãos, é ter tempo, qualidade, se entregar, obedecer. Se você abandonou Ele, eu te pergunto nessa noite, qual a injustiça que você achou em Deus? O que Deus te fez? Não, pastor, eu fiquei entristecido com o irmão da igreja, mas quem perde é Deus.
Fiquei entristecido com uma coisa lá no meu trabalho, mas quem perde é Deus. Estou entristecido com a minha vida, mas em vez de se aproximar de Deus, quem perde é Deus. Os problemas eu desconto em Deus. É o que aconteceu em Israel. Se nós estivéssemos lá no Egito, eu prefiro ser escravo com carne. Eu prefiro ser escravo com comida do que estar num deserto com medo da morte. Mas eu quero te dizer, querido, que aquele povo, ele entrou num lugar extraordinário. Aquele povo entrou, não aquele povo em si, mas aquela geração posterior, recebeu as bênçãos de Deus, porque Deus vela pela sua palavra para fazer cumpri-la.